Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje eu vou te convidar a pensar comigo algumas questões que eu tenho pensado sobre o fato de eu ser imunossuprimida, né? Como vocês sabem, aqui no canal, e se você não sabe vai saber agora, aqui no canal ou no perfil, dependendo de onde você está assistindo, eu trato sempre de questões relacionadas ao conviver com a miastenia ou sobre mesmo a miastenia. E eu queria trazer esse assunto porque ele tem estado muito assim nas minhas conversas e nas minhas reflexões. Tudo por conta de eu ser imunossuprimida. E o que significa isso? Significa que eu tomo remédios para imunossuprimir. Isso é um tratamento muito comum que se faz em doenças autoimunes, para pessoas que têm doença autoimune, que é o tipo de miastenia que eu tenho, né? Eu já fiz uso de 2 medicações para imunossuprimir o meu organismo. E o que significa isso? Fazer com que o meu sistema imunológico não trabalhe. E por incrível que pareça, o meu sistema imunológico ele sempre trabalhou muito bem. E ele demorou para imunossuprimir, ele resistiu, né? Eu sempre tive muita resistência e defesas produzidas por mim mesmo para me proteger, né? Eu já usei corticoide e pessoas que usam corticoide por tempo prolongado e doses elevadas a partir aí de 20 miligramas, pelo menos, isso dos corticoides, prednisona, prednisolona, tem outros que aí a dosagem é diferente, né? Eu usei corticoide, se você olhar vídeos meus aí você vai me ver bem inchada, bem com uma cara diferente, porque eu estava usando corticoide. Hoje eu já não uso mais o corticoide, mas eu continuo usando esse medicamento aqui. Essa criança aqui, ó. Essa cartelinha tá terminando, tem outra aqui. E eu uso bastante por dia, né? Esse é o micofenolato de mofetila. Ele vem assim porque eu pego no governo, né? Eu pego com o governo federal, passa para o governo de estado, que passa para a gente. É um medicamento de alto custo, é caríssimo. E eu tomo ele todo dia. E eu tomo para não ter imunidade. Eu queria falar sobre isso por 2 questões. Uma é porque tem muita gente que diz assim, você tá com medo, tudo por causa da Covid, por causa da pandemia, enfim. Come tal coisa, bebe tal coisa, faz tal coisa para fortalecer o seu sistema imunológico. E eu não respondo, porque assim, eu fico rindo, né? Eu ouço e dou risada mesmo, tipo assim, porque eu tomo remédio para não ter imunidade. Então assim, eu comer coisas que reforçam o meu sistema imunológico é bom, eu como, tá? Não é que eu não coma, mas é porque o meu sistema imunológico ele tá lutando contra a medicação que eu tomo para eu não ter imunidade. E por que isso tem vindo muito nas minhas conversas e conversas mesmo que eu já tive com amigos, aqui em casa, enfim, com parentes? Porque além dessas indicações, assim, de reforça o seu sistema imunológico, que para mim não fazem muito sentido, porque reforçar o meu sistema imunológico significa eu piorar da miastenia. Porque à medida que o meu sistema imunológico se fortalece, ele produz mais anticorpos que me atacam. Então, é difícil, é uma conta difícil. Eu preciso equilibrar a miastenia e aí reforçar o sistema imunológico e ver se ele não produz tanto, se eu estou bem, essa matemática é difícil, não é tão lógico assim, né? Medicina não é uma ciência exata, não é. E aí a gente chega nas conversas que eu tenho tido. Tive essa conversa aqui em casa, tive essa conversa com 2 amigas minhas, porque eu não sei como é que está no estado que você mora, mas aqui no Rio de Janeiro, os números estão melhorando muito, graças a Deus, né? Então as pessoas falam, não, só tem 34% dos leitos ocupados de UTI, a taxa de mortalidade caiu muito, o número de pessoas vacinadas é enorme,
quer dizer, já está num índice bacana de 60 e poucos % da população. E então há um movimento todo político e assim, que as pessoas vão entrando nisso, toda a cidade, de estamos voltando ao normal. Essa semana as escolas particulares e públicas foram liberadas para aula normal. As crianças ainda devem usar máscara até 15 de outubro, mas não precisa mais fazer distanciamento. O nosso prefeito tem dito que o carnaval vai ser normal, que não vai ter esse negócio de distanciamento. E aí a cidade se preparando, tá tendo, não sei se vocês sabem, Copa do Mundo de tênis de areia, e preparando para Rock in Rio, preparando para carnaval, preparando, enfim, para final de ano, e as pessoas todas animadas, a gente vai poder esse ano ter festa, vai rolar, e a gente está vacinado. E aí é engraçado, porque eu sou imunossuprimida. E isso é difícil de explicar o que significa isso. E eu, então, quando começo a falar e a pessoa fala, então eu tive uma amiga que falou, poxa, tá melhorando, você tomou a 3ª dose da vacina, que coisa boa, eu vi e tal, que legal. E eu tô louca para conhecer a sua casa, e a gente é super amiga, né? E poxa, me faz falta conversar com você, estar com você, e também me faz falta estar com ela. Eu sinto saudade das minhas amigas, dos meus amigos, da minha família. Eu sinto saudade de estar junto. Eu não sou, definitivamente, nunca fui uma pessoa de ficar isolada, eu gosto de ficar em casa, eu nunca fui muito de rua, principalmente à noite, tipo ir pra noite, sabe? Nunca fui, desde nova. Mas eu sempre gostei de reunião, eu sempre gostei de encontro, eu sempre gostei... É uma coisa que eu amava, por exemplo, na época que eu frequentava a igreja, era estar nas reuniões, estar nos grupos. É uma coisa que me faz bem e que pra mim é super importante. E aí, quando eu digo que eu ainda não posso e que ainda não dá, que não é bem assim, que eu não acho que seja bem assim, eu ouvi a seguinte frase: bom, quando você estiver se sentindo mais segura, a gente marca. Coincidentemente ou não, eu estava conversando com uma outra pessoa e ela me falou a mesma coisa. Realmente, tem que ter cuidado ainda, tal. Quando você, principalmente, quando você se sentir mais segura, a gente marca. E aí eu ouvi isso na minha família. Poxa, a gente queria reunir, a gente queria não sei o quê. E quando você estiver se sentindo mais segura, você me avisa pra gente marcar. Isso é tão difícil, gente. Porque é tudo que eu quero, é estar com as pessoas, é encontrar. Mas eu fiquei pensando como é que eu podia explicar isso, como é que eu consegui explicar o que é isso. Então eu pensei numa história, eu queria contar essa história para vocês, ela é curtinha. Mas é só para exemplificar o que é você ser imunossuprimido. O que é isso? É o seguinte, se você for, antes da história, se você for ouvir e ler qualquer coisa no YouTube, pesquisa no YouTube, simples assim, sabe? Eficácia das vacinas, qualquer coisa assim. E você pegar um canal de notícia sério, ou pegar, por exemplo, um vídeo da Fiocruz, do Butantan, uma coisa séria, e for ouvir, você vai ver que as vacinas, elas têm um espectro, elas têm uma capacidade, vou colocar assim para ficar mais fácil de entender, de proteção, tá? Então, elas protegem até um certo nível. Não protege de você pegar o vírus, protege de você desenvolver a doença, né? Não protege de você se contaminar, protege de você desenvolver a doença e as formas mais graves da doença. E as pessoas
se questionam porque tem gente vacinada morrendo. Tem gente vacinada pegando o vírus. Que a gente sabe, deve ter gente vacinada pegando o vírus que a gente não sabe, assim como antes também. Tá, e aí, como é que fica isso? Pois é, e a vacina ela protege numa determinada extensão, né? Então varia de vacina para vacina. Eu tomei a AstraZeneca, a proteção da AstraZeneca é cerca de 60 e poucos, 70, em algumas pessoas chega a 80, 70, quase 80% de proteção. A terceira dose que eu tomei, ainda não tem nem uma semana, é da Pfizer, então 95% de proteção. Show de bola! Mas eles começam a ter dados, porque são coisas muito recentes. Então, agora que tem um volume grande de gente vacinada, é que eles podem ter ideia de como a coisa evolui. E aí, se você for ler, você vai encontrar 2 semanas depois é que você está realmente imunizado, né? Mas depois de um tempo, essa imunização vai caindo e depois de 6 meses, isso já está bem abaixo do que você alcançou. Qual é a questão com o imunossuprimido? É que mesmo quando a gente toma a vacina, diferente de uma pessoa que não tem nenhum problema, que não é imunossuprimida, então assim, 2 pessoas que não são imunossuprimidas tomam a vacina, elas podem ter índices, graus, deixa eu tirar que tá fazendo sombra no meu rosto, graus diferentes de imunidade, tá? Essa alcançou até 95, foi no auge. Essa aqui ficou em 80, elas não têm problema de saúde. É só porque é a capacidade do organismo dela reagir. Depende do estilo de vida, alimentação, a saúde dela, o sistema imunológico dela, enfim. Mas uma pessoa imunossuprimida, ela nunca tem esse alcance. A reação da vacina dela protege ela, e é melhor ela ter alguma proteção do que nenhuma. Mas ela tem um alcance muito menor. E esse alcance muito menor significa 30 e poucos, 40% do alcance lá. Então vamos imaginar que eu tomei a Pfizer e uma amiga minha tomou a Pfizer. Ela está 95% protegida, 90% protegida, eu vou estar 45%, 40% protegida. Porque o meu organismo está lutando para não ter esses anticorpos. Porque eu tenho uma doença autoimune. Se o meu organismo trabalhar a todo vapor, eu vou piorar muito da minha astenia. Então, por exemplo, eu tomei a vacina e aí juntou uma série de coisas. Eu ia menstruar e eu tinha tomado a vacina, a minha astenia piorou porque o meu sistema imunológico foi exigido, mesmo eu tomando o remédio. Então eu sei que o meu sistema imunológico estava sendo exigido porque a minha astenia começou a piorar. E eu percebi, eu falei, opa, olha só, faz tempo que eu não sentia isso, faz tempo que eu não sentia aquilo. Só que eu tomo um remédio para ele não reagir da melhor maneira. E aí eu vou contar a história para vocês, depois dessa explicação toda. É o seguinte, eu fiquei imaginando que a gente está vivendo uma situação mais ou menos assim. Eu, junto com um grande grupo de pessoas, nós participamos de uma aula, né? Imagina aí, um grupo de pessoas, você também, participando de uma aula para aprender a pular de paraquedas. E aí a gente começou a treinar a botar o equipamento, treinar a saltar com o instrutor, treinar a coisa toda, sei lá o que se aprende para pular de paraquedas. E a gente foi fazendo esse treino e tudo com uma margem de segurança. E agora chegou a hora de saltar. E saltar sozinho, né? Então, uma pessoa que está para saltar, ela tá com o paraquedas dela, ela chega na porta do avião, ela olha lá para baixo e ela trava, sabe? Ela trava. E aí o instrutor fala para ela assim, olha, fica aqui do lado, você não atrapalhar as pessoas que estão saltando.
E quando você estiver pronta para saltar, quando você estiver se sentindo segura para saltar, você salta. Todas essas pessoas que estão saltando não têm a menor garantia que vão chegar lá embaixo bem. Mas elas precisam saltar, então elas estão saltando. E aí coisas podem acontecer, o paraquedas pode não abrir, ela pode entrar em pânico no meio do caminho e não puxar, pode vir um pássaro bater nela, pode dar um vento torto e ela não tem experiência e o troço embolar. Mas a maioria vai abrir, vai chegar lá embaixo, tá ok, tá na hora de saltar. E aí chega a minha vez de saltar. E eu chego na porta e falo, não dá para eu saltar, eu tô sem paraquedas. Eu não tenho paraquedas. Eu tô imunossuprimida, eu tenho uma comorbidade, eu não tenho paraquedas. E aí o instrutor vira para mim e fala, olha, fica aqui do lado, fica tranquila. Quando você sentir segurança para saltar, você salta. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. No caso da pessoa que está com paraquedas, ela precisa ter segurança para ela saltar. E ainda assim ela corre risco. No meu caso, não é eu ter segurança para saltar, é que não há segurança para eu saltar. Você pode imaginar, por exemplo, essa história de uma mãe com o seu filho. E que esse filho brinca num pátio e ele cai de um brinquedo um dia brincando no pátio. E aí ele se machuca. E 2 dias depois ela vai até lá com essa criança e a criança não tem coragem de brincar. E ela diz pro filho, calma, daqui a pouco você vai ter confiança novamente de brincar lá no pátio, não tem problema. É completamente diferente dela sempre brincou com a criança no pátio e ela traz a criança para casa e 2 dias depois ela chega lá e o pátio está em obra, tem homens trabalhando, melhorando o ambiente, estão quebrando coisa, estão batendo prego, estão fazendo uma obra. E ela diz para o filho, olha, calma, a gente volta depois porque esse pátio agora não é seguro para você brincar nele, não tem segurança para você. Percebe que é diferente? É diferente a minha amiga chegar para mim e ela provavelmente vai assistir esse vídeo e eu não tô com raiva, só me ajudou a pensar. É diferente eu ouvir uma pessoa que me ama e a quem eu amo dizer para mim, quando você estiver se sentindo segura, a gente se reúne. Do que eu ouvi ela dizer assim, quando for seguro para você, a gente se reúne. Porque na verdade não é seguro para mim. E aí, aqui em casa, conversando, eu recebi a seguinte pergunta, e antes? Como era antes? Antes de tudo isso, antes de Covid, como era antes? Era difícil. Mas a gente tem que considerar que eu não nasci imunossuprimida. Existem pessoas que nascem imunossuprimidas e não é por medicação, elas têm, né, imunossuficiência, elas nascem assim, elas fazem tratamento, essas pessoas estão também numa situação complicadíssima e elas fazem medicação para ter imunidade, ao contrário. A ação delas, toda a medicação, toda a ação em cima do tratamento delas é para elas terem imunidade. No meu caso é para eu não ter, para eu ficar sem imunidade. Mas eu não nasci assim. Então o meu organismo ele tem memória de defesa para uma série de coisas. Ele defende pouco hoje para uma série de coisas. Ele defende. Então eu gripo mais rápido, né? Eu desenvolvo fungo mais rápido. Bactérias que são normais do nosso organismo, às vezes me atingem, que não era para atingir, porque o meu organismo não está se defendendo. Alergias muito mais intensas, eu sempre fui alérgica, então... mas o meu corpo tinha um nível aí de memória para isso. E eu já tive caso de chegar em almoço de família...
e perceber que uma pessoa estava gripada e falar, bom, eu não vou ficar, eu vou sair. É indelicado, as pessoas se ofendem, eu que devia me ofender de não ter me avisado que tinha alguém gripada, né? Mas não, são as pessoas que se ofendem. Desculpa, eu fico chateada porque parece que eu não quero estar com as pessoas e eu quero. Sabe? E aí, assim, eu saí. Assim como já teve vezes no trabalho de eu chegar, porque hoje em dia no trabalho, né? Hoje não, mas um tempo atrás no trabalho, você chegava e a pessoa estava gripada e estava lá. O médico não dava mais atestado para ninguém ficar em casa por causa de gripe. E eu chegava e via o colega gripado. Uma vez eu falei com o colega, ele ficou muito aborrecido. E uma segunda vez eu fui falar com a minha chefia, olha, a colega tá gripada e eu sei que ainda não vai para casa, então eu vou. Me libera, porque eu não posso ficar ali. Eu sou imunossuprimida, eu vou pegar essa gripe muito fácil. Só que a gente está lidando com um vírus que é muito mais transmissível que uma gripe, que um monte de doença transmissível, muito mais, né? E assim, ele está circulando, as taxas de circulação dele, de contágio, não baixaram tanto assim. O que está acontecendo é que as pessoas estão tendo a forma da doença menos grave, o que é muito bom, eu fico muito feliz, mas ele continua circulando. E à medida que as pessoas mais se encontram, mais circulam, mais ele vai circular. E mais exposta eu vou estar. E aí aqui é muito difícil, porque fica parecendo algo egoísta, sabe? Mas é uma questão de autocuidado, de assumir a responsabilidade. Cara, as pessoas não querem mais assumir a responsabilidade, eu não entendo isso. Todo mundo quer ter alguém que diga o que fazer, como fazer e se responsabilize pelo resultado que está alcançando. É minha responsabilidade ter ficado doente, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu tenho que assumir a responsabilidade de que hoje eu estou doente e que sou eu que tomo isso aqui, não é mais ninguém. Quer dizer, e os meus colegas. E assim, eu não posso impor à minha família, aos meus amigos, que eles não se encontrem, que eles não estejam. E eu quero dizer que eu gostaria muito de estar. Eu gostaria muito de participar, muito, muito. Mas não é porque eu não estou me sentindo segura. Não é porque eu não estou me sentindo segura. É porque não há segurança nesse ambiente para mim. Não há. E é uma questão de autocuidado. É uma questão de responsabilidade diante do Deus que me deu a vida. Eu já atentei contra a minha vida. Deixa eu dizer isso pra vocês, se você não conhece meus vídeos antigos, deixa eu dizer. Quando eu era jovem, eu tive depressão. E eu atentei contra a minha vida. E assim, eu me emociono porque foi muita misericórdia para eu sobreviver. E eu aprendi o valor que tem da vida estar sendo sustentada agora por Deus. O que significa isso em termos de misericórdia? E eu não posso atentar a Deus. Eu não posso atentar a Deus. Eu não vou sair pulando de pináculo aí, pulando de avião sem paraquedas e torcendo para dar certo. Pode dar. Pode dar, eu sei que tem gente que está fazendo, eu sei que tem gente imunossuprimida que diz, Flávia, eu não aguento, eu vou pular, pula. Eu não estou dizendo para você não fazer, eu estou dizendo que eu não vou fazer. Pula, vai lá, às vezes dá certo, flutua, pega um ventão, cai num colchão de ar. Mas a gente não sabe, tem gente pulando de paraquedas morrendo. Não, a gente não sabe, de fato a gente não sabe. Mas o que a minha consciência, o que a minha mente me diz é que não é seguro. Não é seguro. E eu já me expus muito. Outro dia eu ouvi isso aqui em casa, tipo, mas você fez. Mas você estava participando, mas você se permitiu isso.
E aí, tá longo o vídeo, hein? E aí, eu coloquei que para mim existem 3 situações de exposição ao perigo, que é a doença, né? Existe uma exposição consciente. Você se expõe conscientemente ao vírus por necessidade. Minha tia passou mal, tinha que ser levada para o hospital, eu que fui lá, eu que levei, eu estava exposta, eu fui para o hospital, gente. Isso já tem muitos meses. Consciente, exposição consciente, mas necessária. É preciso fazer. E se é preciso fazer, a gente vai fazer. Responsabilidade. E aí assume a responsabilidade e as consequências. Existe uma segunda exposição, que é uma exposição inconsciente. Alguém vem, você tem contato com alguém e inconscientemente você está se expondo. Você não está sabendo que está se expondo ali, né? Foi uma necessidade, então você fez esse movimento, mas você não está ciente ali que tem essa possibilidade de exposição. E o terceiro tipo é a exposição consciente. Você sabe que está se expondo sem necessidade. Ah, mas isso é uma necessidade? É verdade. Encontrar as pessoas é uma necessidade. Mas eu me pergunto se encontrar as pessoas é uma necessidade tão urgente hoje que possa fazer e botar em risco que a gente não se encontre nunca mais. Nessa medida. Então eu tive encontros num outro período, quando estava melhorando e tal. Eu me mudei. Eu fiz coisas. E eu vejo que em alguns momentos era necessário, em alguns momentos foi porque eu quis fazer bem a algumas pessoas e eu vi que as pessoas estavam ficando doentes. Em alguns momentos foi porque eu precisava. E em alguns momentos foi por inconsequência. Eu arrisquei. E à medida que as pessoas se liberam e acham que não tem mais perigo, é quando o perigo aumenta. E eu não estou interessada nisso. E se torna, assim, um grande desafio. Um grande desafio. Manter a posição. É um desafio pensar quando vai ser a hora, é um desafio pensar quando vai ser seguro ou um pouco mais seguro. Mas a sensação que eu tenho é que à medida que todo mundo está saltando, que todo mundo está indo, a tendência é o perigo aumentar para pessoas como eu. Eu espero estar errada, mas eu não vou arriscar para saber. Eu não vou arriscar para saber. Então é isso. Assim, eu trouxe isso porque a gente precisa pensar, a gente que é imunossuprimido, não passar a responsabilidade para o outro, sabe? E achar assim que o outro que tem que proteger a gente. O outro é que tem que me proteger, o outro é que tem que fazer por mim. Não, eu tenho que me proteger. Mas eu tenho que proteger o outro também. Todo mundo é responsável por si, cada um por si, mas todo mundo é responsável um pelo outro também. Então, se você não tem miastenia, se você não é imunossuprimido e está vendo esse vídeo, pensa nisso. Se você lida com alguém que é imunossuprimido, se você lida com alguém que está fragilizado de saúde, se você lida com alguém que corre mais risco, não atribua à pessoa o medo de saltar e de se colocar em risco. Pense que para ela não é tão seguro quanto é para você. E que é responsabilidade sua também. Se você não toma um negócio desse, pensa que o outro toma e que talvez para você seja seguro, mas para ele não é.
Para ele não é. E que é difícil ele dizer que não quer estar com você. É difícil. Porque ele te ama. Mas eu não colocaria a vida dos meus queridos em risco. Mas eu também não quero que eles coloquem a minha. E se você tem a miastenia, e se você é imunossuprimido, você toma qualquer um dos imunossupressores, seja micofenolato, seja a azatioprina, seja o corticoide, lembra disso, a responsabilidade é sua. Sabe, a primeira pessoa que precisa se proteger é você. Você não tem que esperar que todo mundo te proteja. Você tem que se proteger e contar com a proteção dos outros, sim. E se colocar é desgastante, é um saco, mas precisa. Mas lembra que quem tem que fazer essa proteção é você e a responsabilidade é sua. Não dá para dizer assim, mas fulano, não. Fulano tá vivendo a vida dele. Tá tudo bem. Só respeita que a minha proteção não é igual à sua. A minha possibilidade de proteção não é igual à sua possibilidade de proteção. Não é. É uma pena. Eu adoraria estar com vocês. Mas ainda não dá. Então, o que me resta é ter paciência, como sempre na miastenia, e esperar para ver como é que vai se desenrolar as coisas aqui no Rio de Janeiro, como é que elas vão ficar. Eu realmente espero que seja daqui para melhor e que todo esse entendimento das pessoas e essa abertura desenfreada não faça com que regrida. Eu realmente espero e peço a Deus para isso. Bom, eu espero que você fique bem. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, não me segue nas redes sociais, me segue, dá o like, comenta se você quiser. E mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.